Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Vation e hoje a gente vai fazer um vídeo diferente aqui. Eu quero começar aí uma série e vou comentar sobre algumas personalidades, né? Algumas pessoas aí que são importantes no mundo da criptomoeda. E o primeiro que eu vou estar falando aqui vai ser o Vitalik Buterin. Ele aí é o criador da rede Ethereum. Nós vamos estar comentando aí sobre a vida dele, como que foi a história dele, para a gente poder estar entendendo também um pouco da história da rede Ethereum. E eu vou vir aí comentando sobre outras pessoas também em outros vídeos, né? Eu acho que é importante para a gente poder entender como que funciona toda a criação das criptomoedas aí, a gente entender a vida dessas pessoas, tendo a história deles, a gente vai poder aí entender melhor como que se cruzam essas moedas, como que faz para elas estarem, como que elas foram criadas, qual que é o propósito que fez com que elas fossem criadas, por que elas foram criadas, né? E aí a gente vai poder entender melhor o funcionamento geral do mercado. Então, se você não é inscrito aí, considere se inscrever. Ativa o sino de notificações aí para você não perder os próximos conteúdos, tá? Porque aqui a gente traz conteúdos aí de investimentos em criptomoedas, DeFi e NFTs aí no geral, tá? A gente acompanha, estamos acompanhando aí bastante sobre os protocolos de Move to Earn agora, e então tá bem bacana, tá trazendo aí bastante coisa sobre oportunidades de ganhos aí com NFTs e DeFi de forma gratuita, tá? Então tem uma playlist gigantesca aí de oportunidades que dá para você ganhar aí de forma gratuita. Então dá uma olhada aí nas nossas playlists, tá? Entra aí nos links nas descrição, tem um monte de link aí que você pode estar apoiando o canal e participa gratuitamente. Tem lá diversas oportunidades bem bacanas. Então, vamos lá para o vídeo agora. A gente vai estar falando aí então de quem é Vitalik Buterin. O Vitalik, ele é russo-canadense, tá? Ele é um escritor e programador, tá? Ele trabalha nessas duas frentes. Ultimamente ele é mais programador, mas ele começou aí como escritor e a gente vai ver aí como que isso aconteceu, tá? Basicamente aí ele esteve envolvido na comunidade do Bitcoin desde 2011, tá? Quando ele era redator aí e virou aí o fundador, um dos cofundadores aí da Bitcoin Magazine. E aí ele é conhecido, como a gente sabe, pela criação da rede Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda que temos no mundo hoje. Bom, ó, Vitalik ele nasceu aí em 31 de janeiro de 1994. Ele nasceu em Kolonomá-Obzla, na Rússia. No momento que a gente está gravando esse vídeo, pessoal, ele tem aí 28 anos, tá? Ele viveu aí na Rússia até os seus 6 anos de idade, quando ele teve que mudar aí junto com seus pais, tá? Que seus pais estavam procurando aí por melhores oportunidades de emprego. E aí ele mudou para o Canadá, tá? Bom, no terceiro ano da escola, ele foi colocado aí num grupo de pessoas superdotadas, tá? Mas ele sempre estava muito separado de forma meio extrema dos amigos. Então isso causou alguns problemas para ele no nível social, vamos dizer assim, né? Ele era reconhecido aí porque ele tinha uma capacidade de fazer cálculos muito rápido, né? Ele tinha um interesse muito grande aí em matemática, programação e economia. E ele fazia aí contas com números de três dígitos, duas, três vezes mais rápido aí que as pessoas da sua idade, na média, tá, pessoal? Então ele se sentia aí um pouco estranho, né, em eventos sociais, porque o pessoal botava ele como o gênio da matemática, tá? E aí ele se questionava, né, por que que ele não poderia ser cotado aí como uma pessoa normal, tá? Como ele se sentia assim deslocado com isso, né, ele resolveu aí então se afundar na internet, tá, pessoal? Muito mais focado em estudar e ter aí conhecimentos e estava sempre aí dentro das redes sociais e na internet, tá? Que foi onde aí ele criou aí seus principais relacionamentos, tá, pessoal? Onde ele conheceu mais pessoas. Bom, depois disso ele mudou aí para passou 4 anos na Auburn School, tá, pessoal? Em Toronto, é uma escola particular em Toronto, que foi quando, para ele, foi quando ele começou um dos anos mais produtivos em estudos da sua vida, tá? Segundo ele. E aí foi lá que ele começou aí colocar como o aprendizado sendo o principal objetivo aí da sua vida, tá? Bom, aí teve um tempo que ele acabou aí se tornando aí viciado, vamos dizer assim, né, no jogo World of Warcraft, tá? Quando ele tinha aí 13 anos, que é o famoso WoW, que o pessoal fala aí. Eu nunca joguei, não conheço, que é o jogo da Blizzard, tá, pessoal? Em 2010, tá? Ele tinha um personagem que foi mudado drasticamente aí pela Blizzard, tá? E foi quando ele se sentiu frustrado de estar
à mercê da centralização, né? E aí ele parou de jogar, né, o WoW aí, o World of Warcraft, por causa disso. Começou aí a ter aí um desgosto com a centralização. E aí a gente entra na questão que a gente comenta aí que a centralização lá, né, é o poder de uma entidade de controlar alguma coisa, né? No caso, a Blizzard controlando o jogo dele, né, podia mudar da forma que ela quisesse e a opinião dele e tudo que ele participou e criou dentro do jogo lá não tinha relevância para eles, né? O que importava é a Blizzard poder fazer o que ela bem entendesse, tá? Então isso foi o que frustrou ele e fez com que ele parasse de jogar o jogo, tá? Bom, aí ele ouviu pela primeira vez sobre o Bitcoin, tá? Através do seu pai em 2013, tá, pessoal? De começo ele não entendeu o que que era o Bitcoin e achava que não tinha nenhum valor, porque não tinha algo que dava valor para aquilo, né? Era apenas um ativo digital. E aí, com o passar do tempo, ele foi ouvindo várias e várias vezes, começou a entender um pouco mais, e ele sempre dizia assim: ó, se você escuta falar duas vezes da mesma coisa, é que ela pode ter algum valor, então é melhor você procurar entender e buscar entender o que que é aquilo. É sempre importante a gente estar atento a isso. Se você começa a escutar muito sobre alguma coisa, procura saber o que que é, porque isso pode estar começando a influenciar na vida das pessoas e é importante você se inteirar o que que é. Aí ele fala assim, ó, se você ouvir falar de algo duas vezes, pode ser uma boa ideia investir algum tempo em descobrir mais. Já nessa época, então, depois do que aconteceu lá com a Blizzard, né, nessa época ele já via tudo que tivesse um controle governamental, né, algo que fosse centralizado, que alguém controlasse aquilo como algo maligno. Então, o Bitcoin, por ter esse caráter descentralizado, acabou atraindo a atenção dele, onde ele teve aí, começou a ter mais interesse sobre a moeda e começou a procurar entender mais. Então, ele gastou aí boa parte do seu tempo em fóruns, nas comunidades do Bitcoin, buscando entender como funcionava, né? E aí ele passou a entender o potencial ilimitado que tinha essa tecnologia criada aí pelo Bitcoin, tá? Criada não, por trás do Bitcoin, né? Bom, ele queria estar sempre participando do projeto, ele queria obter alguns tokens, né? Mas ele não tinha como minerar, porque ele não tinha dinheiro para investir em maquinário para minerar. Aí ele começou a procurar alguns trabalhos, né, que fossem remunerados em Bitcoin. Sendo assim, ele começou a escrever artigos para um blog, tá, que pagava em Bitcoin. E aí esse blog, pessoal, ele pagava aí cerca de 5 Bitcoins por artigo que ele escrevia, tá? Então, na época, o Bitcoin acho que valia $1,50, algo assim. Então ele ganhava aí cerca de $5 por artigo que ele escrevia, né? Com o passar do tempo, né, acabou que como as pessoas não tinham muito interesse em ler sobre o assunto, o blog acabou falindo, né? E aí teve uma pessoa que chama Mihaly Lise, ao ler esses artigos que ele escreveu, né, conversou tal, e aí eles fundaram aí a Bitcoin Magazine, tá, pessoal? Que é o site aí que a gente conhece hoje, a revista que a gente já conhece e tá aí no mundo inteiro hoje. Então ele é um dos cofundadores aí, e ele era um dos redatores da Bitcoin Magazine na época, tá? Bom, aí isso foi em 2011, porém aí em 2013, aí o Bitcoin deu uma valorizada, né? E aí ele pegou esses Bitcoins aí e foi viajar e conhecer pessoas, tal. Foi para Califórnia, tá? Onde ele participou aí de uma conferência sobre relacionada aí aos Bitcoins e aí ele viu que a comunidade estava viva, né? Ele viu que o pessoal estava começando a gostar da ideia, começou a se mover com relação às criptomoedas. Isso aí animou o Vitalik. E aí com isso ele acabou depois de um tempo abandonando a universidade que ele fazia ciência da computação, tá? E aí esses bitcoins que ele acumulou, né, ele utilizou aí para viajar o mundo e encontrar pessoas que estavam interessadas em entender as capacidades em desenvolver tecnologias voltadas aí relacionadas ao Bitcoin. Bom, aí ele percebeu que o mundo estava muito mais focado em promover a função de tornar o Bitcoin como uma moeda, um dinheiro, né, operação de troca ali, tá? Em outubro de 2013, pessoal, ele viu aí, conheceu as pessoas por trás de alguns projetos que são chamados aí o Corvette Coins e os Mastercoin, tá? Esses projetos eles exploravam aí o uso da blockchain, tá? Que operavam aí, vamos dizer, em cima da rede do Bitcoin, tá? Então são contratos que utilizavam aí a rede do Bitcoin meio que como uma segunda camada, vamos dizer assim, né? E criavam alguns contratos inteligentes em cima disso, pelo que eu entendi. Então eles utilizavam aí uma tecnologia meio que
adjacente ao Bitcoin. E aí, ao analisar esses protocolos, pessoal, ele percebeu aí que ele podia substituir aí essas funcionalidades por uma nova linguagem, em uma linguagem de programação nova, aí, tá? Que eles chamam aí de linguagem completa Turing. Então, aí ele apresentou sua ideia para algumas pessoas e aí eles acharam que era algo muito grandioso pro momento. E aí ele resolveu aí criar sozinho. Foi aí que no final de 2013, né, que ele começou a escrever o white paper aí da Ethereum, tá? Bom, aí ele enviou isso para alguns amigos, tal, e cerca de 30 pessoas responderam a ele, e ele esperava várias críticas. Porém, as pessoas não apontaram erros, né? E eles começaram aí a discutir os conceitos que estavam ali nesse white paper, tá? Mas ainda nesse momento, ele era um conceito muito mais sobre ser uma moeda e não um contrato inteligente em si, tá, pessoal? E aí, com o passar do tempo, com essas discussões, conversas e adaptações, tal, foi criado aí então o modelo da rede Ethereum que a gente conhece hoje, tá? Bom, esse projeto ele foi anunciado em janeiro de 2014, tá? E ele era constituído aí por Vitalik Buterin, Mihai Alice, Antônio de Oiro, Charles Hodgson, Joey Lubin e Gavin Wood. Bom, depois disso a equipe resolveu aí pedir realizar um financiamento coletivo, tá? Que seria do Ether, né? Que é a moeda, tá, pessoal? Para quem não sabe, Ethereum é a blockchain, a rede, e Ether é a moeda, tá? Bom, e também aí, pessoal, eles receberam aí da comunidade do Bitcoin, que seria um crowd sale, tá? Que eles chamam, eles receberam aí cerca de 31 mil BTC na época, tá? Que na época valia aí 18 milhões de dólares. Esse valor do Bitcoin ele era muito volátil, né? Porém, foram esses fundos e esse financiamento aí que eles criaram aí então o que eles chamam aí da Ethereum Foundation. A Ethereum Foundation foi aí sediada na Suíça, que seria uma organização sem fins lucrativos, tá? Que seria encarregada aí de supervisionar aí o desenvolvimento da rede Ethereum. Bom, aí antes de ser lançado, né, a fundação lançou várias redes testes, né, para testar bugs tal, com outros codinomes. Aí em 30 de julho de 2015 ficou disponível aí a primeira versão, que seria aí a chamada aí de Frontier, mas ela era aí um lançamento teste, tá, pessoal? E ela já permitia aí que os desenvolvedores criassem aplicativos descentralizados internamente aí da rede. E aí, com o passar do tempo, depois de teste aí, quando ela foi considerada aí uma rede mais estável, foi em 14 de março que teve a migração, né? Em 14 de março foi quando a rede Ethereum viu a sua primeira versão. E aí eles falam assim, ó, sua chegada começou a demonstrar a próxima geração de tecnologia, que seria aí criptomoeda de segunda geração, que a gente chama, tá? Deu mais liberdades aos desenvolvedores e mais fácil de utilizar. Com a criação da rede, eles criaram aí dentro da plataforma que eles chamam aí de DAO, que seria organização autônomas descentralizadas, tá, pessoal? Eu vou ler aqui para vocês entenderem melhor, tá? São basicamente entidades de longa duração que se apegam a ativos digitais e as utilizam de várias maneiras, de acordo com um conjunto bastante complexo de regras pré-definidas. Essas regras são definidas nos contratos inteligentes escritos por uma pessoa ou um grupo de pessoas, tá? Bom, essa DAO aí, que seria aí um contrato inteligente, tinha aí 11 mil membros na época, tendo arrecadado aí 150 milhões de dólares. E ela sofreu um ataque de hacker. Lembrando que esse ataque não foi na rede da Ethereum, foi um ataque no contrato inteligente, pelo que eu entendo, tá, pessoal? Então teve esse ataque no contrato inteligente da DAO, que rodava dentro da rede Ethereum. E isso fez com que na época o Ethereum caísse de 20 para 13 dólares, porque foram roubados ali cerca de 50 milhões de dólares do contrato. E aí os investidores, né, obviamente começaram a reclamar, tudo mais. E o hacker, ele se dizia ter se aproveitado aí de uma brecha no contrato da DAO. Ele fala que seria assim: simplesmente aproveitei de uma lacuna técnica na DAO. Bom, e aí, ó, em julho de 2016, ele tinha conseguido desviar aí um dinheiro de cerca de 50 milhões de Ether, né, 50 milhões de dólares em Ether,
da Dawn. E aí, como eu falei para vocês, o preço caiu de 20 para 13 dólares. E aí o que aconteceu? Acabou que teve uma cobrança muito grande em cima do pessoal da Ethereum, tá, pessoal? Porque eles tinham que dar um jeito de resolver essa questão. E aí acabou que eles que foram responsabilizados para lidar com o ocorrido, tá? Inicialmente eles retiraram os fundos para um outro contrato para que não houvesse mais desvio desses fundos, tá? Mas aí isso era uma solução provisória. Aí, ó, a ideia que a equipe teve foi de fazer uma interversão através de um soft fork, que seria aí reverter a rede até o momento onde foram movidos esses fundos, tá? Então eles falam assim, ó, que significaria reverter toda a rede Ethereum, que basicamente eliminaria a DAO transferida, né? Todo o dinheiro para um contrato inteligente que só poderiam reembolsar os investidores, tá? Essa proposta acabou levando aí e causou, tá, uma divisão dentro da comunidade, porque o objetivo é que ela tivesse aí os atributos de natureza descentralizada, tá? Isso significaria aí uma intervenção direta. E aí estariam aí quebrando esse princípio, né? E precisaria aí então convencer também todos os mineradores da rede, né, fossem a favor aí dessa reversão. E aí uma falha na segurança no processo de votação acabou eliminando essa opção. Foi aí então que eles resolveram fazer um hard fork como a única opção. Então, o hard fork seria o que? É a criação de uma nova, né? Houve a divisão da rede. Então, ó, eu vou ler para vocês para ficar mais fácil aqui, ó. Essencialmente, é uma versão inteiramente nova da rede Ethereum, foi criada com regras ligeiramente diferentes da original. Depois disso, mineradores, casas de câmbio digital usados como em outros aplicativos importantes que foram construídos nele, precisavam decidir se queriam fazer parte de uma nova versão da rede Ethereum ou ficar na original. E aí a proposta do hard fork foi votada pelos detentores de Ether com uma grande maioria das pessoas, tá? Sendo aprovada aí em 89% a favor desse hard fork que ocorreu no dia 20 de julho de 2016. E aí foi onde a gente viu aí, pessoal, a quebra, né? Foi onde criou a Ethereum Classic e Ethereum que a gente vê hoje, tá? A Ethereum Classic é essa que sofreu o hack, tá, pessoal? Ela continua rodando lá, né? Ela tem um valor menor de mercado. E foi essa que ocorreu o hack. E aí o pessoal todo migrou para utilizar a nova rede da Ethereum, que foi essa criada com essas novas regras, tá? Isso acaba causando aí uma confusão entre os usuários que não conhecem muito, mas é basicamente essa diferença aí, tá? Bom, a gente vê aí que ele teve muito contato aí com o pessoal russo, né? Porque além dele ser russo, o pessoal na Rússia eles são muito engajados, né, em programação, em criptomoedas e até mesmo ele teve algumas visitas e conversas com o Vladimir Putin, né? Onde o Vladimir queria entender mais sobre essa tecnologia para poder aplicar isso de alguma forma que seja importante para o seu governo, né? Então ele tem um relacionamento aí também com o Vladimir Putin, tá? E até mesmo o Vladimir Putin ele se demonstra aí favorável à utilização dessas tecnologias, tá? Bom, aí para finalizar, pessoal, temos aí que dois pontos para estar ressaltando aqui. Teve uma vez que saiu uma fake news aí de que ele teria sofrido um acidente de carro e morrido, né? E isso aí causou aí um crash na Ethereum que acabou perdendo muito valor. Porque hoje a Ethereum ainda se vê muito dependente dele de estar ligado ao desenvolvimento dele. Porém, hoje ele não está trabalhando focado mais no desenvolvimento da rede, e sim em desenvolver protocolos que operam dentro da rede. Então a rede hoje ela já não depende tanto dele. Obviamente que ele tem participação, mas é muito menor. Ele está passando esse cargo para outras pessoas, né? Aos poucos ele vem focando mais em desenvolver contratos, aplicações para a rede. Então, ainda tem aí um pouco desse medo do mercado de ter essa dependência dele. Hoje em dia, pessoal, ele mora aí em Singapura. E como eu disse, ele trabalha mais com o desenvolvimento aí de aplicativos e protocolos para a rede Ethereum, tá? E aí ele é muito otimista e diz que o único assassino Ethereum Killer, né, é ele mesmo. O único que pode matar ele é ele mesmo. Então,
Essa é um pouco aí a história do Vitalik. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí, nos próximos vídeos a gente vai também tentar trazer sobre as outras pessoas que são ligadas aí ao projeto. Eu pretendo trazer aí do Charles Hoskinson, que é da Cardano. Vamos trazer aí também do pessoal da Solana, da Binance e tudo mais, para vocês estarem entendendo como que surgiu mais a fundo e entender um pouco da história dessas criptomoedas, beleza? Então é isso, pessoal. Se for alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Segue a gente nas redes sociais. Dá uma olhada nos links aí que eu deixei para vocês na descrição. Olha as nossas playlists aí que tem aí, tem bastante conteúdo bacana aí para vocês. Deixa o like para estar apoiando a gente e ajudando no engajamento do nosso canal. A única forma de estar recompensando a gente aí é o like, pessoal. Então peço aí para vocês que deem esse apoio aí pra gente. E é isso, pessoal. Bons estudos a todos aí e até a próxima. Tchau, tchau.